Pelé, o rei do futebol, morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos em São Paulo. A causa oficial foi falência múltipla de órgãos devido à progressão de um câncer de cólon. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein desde o fim de novembro. Luta contra o câncer e internações. Em setembro de 2021, Pelé passou por uma cirurgia para retirar um tumor no cólon. Ele iniciou sessões de quimioterapia, mas o tumor avançou para outras áreas. Em novembro de 2022, ele retornou ao hospital com uma infecção respiratória agravada pela Covid-19 e para reavaliar o tratamento contra o câncer. Ao longo do mês de dezembro, seu quadro piorou, culminando no falecimento às 15h27 do dia 29. Legado e conquistas. Nascido Edson Arantes do Nascimento, em Três Corações, MG, ele começou no Santos em 1956. Pelé é o único jogador de futebol a vencer 3 Copas do Mundo como atleta, 1958, 1962 e 1970. Ele marcou mais de 1.200 gols na carreira e foi coroado Atleta do Século. Homenagens e funeral. Após sua morte, foi decretado luto oficial de 3 dias no Brasil. O corpo de Pelé foi velado na Vila Belmiro, o estádio do Santos, em um evento aberto que durou 24 horas. Milhares de fãs compareceram para prestar suas últimas homenagens. O sepultamento ocorreu em seguida no Memorial Necrópole Ecumênica, na mesma cidade. Diego Maradona morreu em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, vítima de um edema pulmonar causado por uma insuficiência cardíaca crônica. O ex-jogador faleceu em sua casa em Tigre, na Argentina, onde estava em recuperação após passar por uma cirurgia no cérebro para retirar um coágulo, hematoma subdural. A investigação e o julgamento, o caso. A família de Maradona e os promotores de justiça questionaram duramente a recuperação do craque. Eles alegam que o tratamento médico em casa foi deficiente, negligente e abandonou o ex-jogador à própria sorte. Os acusados, um grupo de profissionais de saúde, incluindo médicos e enfermeiros, responde na justiça pelo crime de homicídio. Se condenados, as penas podem variar de 8 a 25 anos de prisão. O processo. Após uma anulação técnica ocorrida em 2025, o julgamento foi reiniciado do zero pelo Tribunal de San Isidro para ouvir mais de 90 testemunhas e analisar as condutas da equipe médica. Fatos importantes sobre a saúde, o estado de saúde. Maradona enfrentava um histórico de dependência química e problemas cardíacos, além de complicações físicas por cirurgias antigas. A ausência de drogas. Os exames toxicológicos realizados após o seu falecimento comprovaram que ele não tinha álcool ou drogas de abuso em seu sangue no momento de sua morte. Mané Garrincha faleceu no dia 20 de janeiro de 1983, aos 49 anos, no Rio de Janeiro. A causa oficial foi cirrose hepática, doença no fígado, provocada pelo alcoolismo crônico. Seus últimos anos foram marcados por solidão, problemas financeiros e esquecimento. A saúde e o álcool. O craque tinha graves problemas com a bebida. Ele foi internado diversas vezes. A dependência destruiu sua saúde física e mental, afastando-o do glamour que viveu no auge da carreira. Dificuldades financeiras. Apesar de ter sido bicampeão mundial pela seleção brasileira, 1958 e 1962, Garrincha não teve apoio para gerenciar seu dinheiro. Ele sofreu exploração de empresários e acabou perdendo quase tudo o que ganhou nos campos. A solidão. Em seus últimos dias, o anjo das pernas tortas estava praticamente isolado. Familiares relataram na época que faltou suporte e reconhecimento de clubes e ex-colegas de profissão durante sua fase mais difícil. O funeral e o adeus. Apesar da tristeza de seus últimos anos, o falecimento causou comoção nacional. Milhares de pessoas acompanharam seu velório no Maracanã e o cortejo fúnebre pelas ruas do Rio de Janeiro. O trânsito na cidade parou para a despedida do maior ídolo do Botafogo.
Johan Cruyff morreu no dia 24 de março de 2016, aos 68 anos, em Barcelona, na Espanha. Ele foi vítima de um câncer de pulmão, diagnosticado cerca de 5 meses antes, em outubro de 2015. A lenda do futebol faleceu de forma pacífica, cercada por sua família. A batalha contra a doença, o ex-jogador e treinador lidou com a doença de forma relativamente privada. Ele pediu para que a sua privacidade fosse respeitada durante a sua luta. Infelizmente, o câncer avançou rápido e o esporte perdeu um de seus maiores ícones. A relação com o tabaco. Cruyff era famoso por fumar muito, tanto na época em que era jogador quanto quando atuava como técnico. O craque costumava dizer que o futebol havia lhe dado tudo, mas que o cigarro quase tirou sua vida. Após passar por uma cirurgia no coração em 1991, ele parou de fumar e chegou a participar de campanhas publicitárias anti-tabagismo. Mesmo assim, o dano ao seu corpo já havia sido feito. O legado no futebol, conhecido como o cérebro da laranja mecânica, Cruyff revolucionou a forma como o esporte era jogado. Ele brilhou nos campos pelo Ajax e pelo Barcelona. Suas ideias táticas formaram a base para o futebol moderno, influenciando grandes gerações de técnicos e jogadores. Franz Beckenbauer, a maior lenda do futebol alemão, faleceu no dia 7 de janeiro de 2024, aos 78 anos. A sua família emitiu um comunicado informando que ele morreu pacificamente enquanto dormia, após enfrentar problemas de saúde nos últimos anos. A história de um imperador do futebol, conhecido como Der Kaiser, o imperador, Beckenbauer revolucionou a posição de líbero. Ele jogava na defesa, mas avançava para o ataque com muita classe e inteligência. Títulos como jogador, conquistou a Copa do Mundo pela Alemanha Ocidental em 1974. Pelo Bayern de Munique, ganhou a Liga dos Campeões 3 vezes seguidas, 1974, 1975 e 1976, e 2 bolas de ouro, 1972 e 1976. Títulos como treinador, comandou a seleção alemã na conquista da Copa do Mundo de 1990. Ele é um dos únicos 3 homens na história a vencer o torneio como jogador e como técnico, ao lado de Zagallo e Didier Deschamps. Amizade com Pelé. Jogou nos Estados Unidos pelo New York Cosmos ao lado de Pelé, a quem considerava o maior jogador da história.